Então, hoje a gente vai falar de substância química. E aí, substância química é uma maneira particular da matéria, que tem uma composição fixa e que é definida. E aí, toda matéria pode ser composta por uma ou mais substâncias químicas. Tá? Então, assim, a gente tem o menor elemento, que é o que está na tabela periódica. Depois a gente tem o elemento se juntando com o outro, criando um carbono, criando um ácido, uma base, um sal, água ou compostos orgânicos. E aí, quando esses compostos vão crescendo, eles formam uma substância. Aí, essa substância pode ser pura, e aí, quando ela for pura, né, é quando ela tem somente moléculas do mesmo tipo. Ou seja, quando elas têm o mesmo tipo, elas têm propriedade como mesma densidade, ponto de fusão e ebulição. Tá? E aí a gente vem, ó. A substância pura pode ser dividida em simples ou composta. E as substâncias simples, elas são formadas por um único elemento químico. Então, por exemplo, o hidrogênio, que é o H2, o oxigênio, que é o O2, o gás ozônio, que é o O3, o fósforo, que é o P4. Aqui eu poderia também, por exemplo, colocar o metano, eu poderia colocar O2, já tá, né? Eu poderia botar o nitrogênio, N2. Então, isso são exemplos de substância simples. Ela também pode ser composta, quando ela é formada por mais de dois elementos, dois ou mais. Então, aqui NaCl, H2O, CH4, NO2, por aí vai. Tendo dois ou mais, ela é uma substância composta. E a gente pode ter uma mistura. Uma mistura, quando eu tenho duas ou mais substâncias puras misturadas. E a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Se ela for homogênea, ela tem um aspecto uniforme, uma única fase. Aí eu vou te falar do suco de laranja com açúcar, por exemplo. É uma mistura homogênea. A heterogênea é quando ela tem mais de uma fase, é separada. Então, por exemplo, água e óleo, eles não se misturam. Então, são moléculas apolares, né? E é um tipo de mistura heterogênea. Detergente com gordura também. E aí a gente tem os tipos de separação de mistura heterogênea. E ela pode ser feita de algumas maneiras. A primeira é captação. Por exemplo, você vai catar o feijão para comer. Aí você separa para ver se tem algum vidro, se tem alguma pedrinha. Então é o tradicional, tira a parte sólida. Pode ser peneiração, separar o sólido maior do menor. Então, por exemplo, quando você peneira suco de laranja que você não quer comer o bagaço. Quando você peneira qualquer suco que você queira tirar. Quando você peneira um chá, né? Quando você bota folhas para ferver para fazer um chá. Dissolução fracionada. Quando a gente separa dois componentes usando um líquido que dissolve só um deles. Então, por exemplo, eu tenho ferro e enxofre em pó. E eu coloco sulfeto de carbono. Aí o enxofre vai dissolver e depois eu vou filtrar. Aí o que vai ficar no filtro é o ferro e o que vai descer é o enxofre com sulfeto de carbono. E aí depois eu espero secar e aí só fica o enxofre e o sulfeto de carbono evapora. Tá? De evaporação é outro. Filtração. Quando eu coloco um filtro para reter o sólido e separo ele do líquido. Então, exemplo, o café.
né? Eu vou filtrar e só vai ficar o pó. Decantação. Quando eu tenho substâncias de diferentes densidades. Uma fica no fundo do recipiente e a outra pode ser retirada, se eu não pegar o fundo, né? A gente tem também separação magnética. Que aí é quando eu uso força de atração do ímã para separar metal de propriedade magnética. Tem um negócio desse que as pessoas fazem na praia, não sei se você já viu às vezes uma pessoa como se fosse é um detector de metal. A pessoa fica como se fosse um aspirador na areia, procurando ouro. Não sei se você já viu na praia. Só vi em filmes. Então, aquilo ali é um exemplo de separação magnética. A pessoa está tentando achar ouro. Então, ela tem tipo um ímã. Qualquer coisa que for metal vai ser atraído por aquilo que a pessoa está segurando, por aquele aparelho. Aquilo ali é um exemplo de separação magnética. Não necessariamente a pessoa vai achar ouro, ela pode achar metal, pode achar bijuteria, cobre, enfim, qualquer coisa que seja metálica. Sublimação é a passagem do sólido para o gás que algumas substâncias podem sofrer. E aí, por exemplo, tem uma cidade chamada Araruama. E lá, eles têm uma lagoa, a Lagoa de Araruama, ela tem muito sal, ela é muito salina. Então, existe uma empresa, não sei se é do Sal Cisne, não sei, tem uma empresa de sal ali em Araruama, que eles pegam o sal da lagoa para refinar e tal e vender. Então, assim, normalmente eles colocam num local onde eles deixam a céu aberto, a água evapora e o que sobra é o sal. Mas eu poderia também fazer com essa ideia aqui, que ele está fazendo aqui, né? Botar água, sal, botar para esquentar, a água ferver embora e o que ia ficar preso seria o sal também, tá? Mas normalmente é método de evaporação. E aí eu tenho separação de mistura homogênea, que é quando eu tenho só um mesmo elemento, mas eu vou mudar o estado físico entre eles para separar. Então, por exemplo, evaporação, separa o líquido do sólido. Aí aqui é o que eu falei da Lagoa de Araruama, que eu te falei que Araruama tem empresa de sal. Tá vendo? Evapora a água, evapora, né? E aí o que sobra é o sal no fundo. Destilação simples, processo usado para separar um sólido e um líquido de uma mistura homogênea. Então, aqui, por exemplo, eu tenho mistura destilada, que tem mais de um. Aí eu vou esquentar. Conforme ele esquentar, né, que é o termômetro, sai a água aqui, nesse lado aqui, água destilada, né? E o que sobra fica aqui no fundo, sem ser a água. Tá? Destilação fracionada. É quando tem a separação de dois componentes conforme a temperatura vai aumentando. O que acontece? Dependendo da exposição, a exposição que o elemento é colocado na temperatura, isso vai mudando o resultado que eu tenho. Então, se até uma certa eu esquentar o petróleo até uma certa temperatura, eu vou ter óleo diesel. Se eu aumentar a temperatura, ele se transforma em querosene. Se eu continuar aumentando essa temperatura, ele se transforma em gasolina. E se eu continuar aumentando essa temperatura, ele vira gás com efeito de petróleo. Então, vai mudando o produto da reação. O fogo, o calor, ele é uma maneira de acelerar qualquer reação química. E é uma maneira também de transformar o que eu tenho, né? Aí a gente tem também como processo de separação a fusão fracionada, que separa sólido por meio de pontos de fusão. Por exemplo, a prata, o ponto de fusão dela é 962 graus, o ouro é 1063 e o cobre 1083. Então, se está tudo misturado e eu chegar na temperatura de 962, né? Eu vou começar a ter nessa temperatura somente a prata líquida, aí eu vou lá e tiro. Aí eu continuo aumentando a temperatura até chegar a 1063. Aí o que vai estar líquido é o ouro, aí eu vou lá e tiro a parte líquida. Depois a 1083 só vai estar o cobre líquido, aí eu vou lá e tiro o cobre. Tá? Essa é a ideia. Pensando que eles estão misturados.
Aí a gente tem aqui alguns exercícios. Diferencie substância pura de mistura. Você lembra? É o que a gente viu? A pura é quando ela é só uma, né? E a mistura é quando mistura dois Isso. compostos. Isso. E como é que a gente pode classificar substância pura e mistura? Ou então me dá exemplo. A pura seria tipo C2, O2, H2, e a mistura seria tipo NO2, essas coisas assim. Isso. E quais tipos de separação de mistura heterogênea que você lembra? Agora eu não tô lembrando de nenhuma. Então, vamos primeiro lembrar. O que é mistura heterogênea? Heterogênea é a mistura de Hétero quer dizer diferente, né? esses dois compostos diferentes, tipo água e óleo. Isso, água e óleo, detergente e óleo. E aí, mistura homogênea é quando elas se misturam totalmente. Não é isso? Isso. Por exemplo, água com álcool. Para eu separar mistura heterogênea, eu posso fazer filtração, por exemplo, café, para fazer o café. Decantação, quando eu coloco elementos que têm uma densidade menor, vão boiar. Tá? E de mistura homogênea, pode ser destilação simples, por exemplo, separar a água do sal, ou destilada, separar componentes do petróleo. Lembra que a gente viu que conforme a temperatura for mudando, o produto é diferente? Sim. Tem a ver com isso. Tá. E agora a gente vai para a curva de aquecimento. E aí a gente vai ver da água, tá? Então, assim, aí é bom que vai fazer até uma ponte um pouquinho com a física, né? Porque, assim, a gente tem aqui a água no ponto A, que está no estado sólido. Aí eu vou oferecendo calor, ou eu vou aumentando a temperatura, até que ela chega no ponto B, que é onde ela vai se transformar de gelo para líquido, para água. E aí, a interseção que dá para fazer aqui é que entre o A e o B eu tenho calor sensível, que macete, né? Depois do B para o C, ela está se transformando de sólido para líquido. Então, calor latente, Q do ml. Depois eu forneço mais calor, ela vai aumentando. E aí, quando chega a 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição, ela vai se transformando de líquido para gasoso. Entre C e D, calor sensível ou latente? Sensível. Sensível, que macete de novo. Do D para o E, mudança de estado físico de novo. Calor latente. E do E para o F, de novo, sublimação, ela está passando, calor sensível, ela está passando do gás para vapor. Tá? E aí, que macete de novo. Uma coisa, quando a substância ela é equilibrada, vamos dizer assim, ela tem esse tipo de gráfico. Quando ela não é uma mistura equilibrada, o gráfico dela não vai ser bem assim. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor, o patamar dela vai ser meio assim, entendeu? É meio torto. Não é um platô bonitinho assim no horizontal. Por exemplo, assim, vamos supor. Ela não tem entendeu? Então ela não é uma mistura pura. Se eu não me engano, chama azeotrópica. Aí, aqui a gente tem um exemplo prático, né? Aqui a gente tem o aquecimento da água de menos 10 graus até 20 graus. E aí eu quero saber qual é a quantidade de calor necessária para alcançar essa temperatura. Aí ele me fala que eu tenho 50 gramas de água, que é o calor específico do gelo é 0,5 e que o calor latente, de latência é 80 e que o calor específico da água é 1. Então, divide em 3 pedaços. 1, 2, 3. Primeiro a mudança de temperatura de menos 10 até 0. Então, que macete, massa 50, calor específico do gelo é 0,5. Variação de temperatura. Temperatura final 0 menos 10, que é a temperatura inicial. Aí,
50 vezes 0,5 vezes 10. Isso aqui vai dar 250. Então, 250 calorias. De B para C, eu vou ter Q igual a ml. Né? Porque aí eu tenho que calcular. M é a massa da água, que é 50, vezes L, que é o de fusão, 80, 4.000. Aí aqui está faltando de C para D, né? Isso. C para D vai ser aqui macete de novo. Então vai ser a massa da água, que é 50, o calor específico da água, que agora está no líquido 1, e a variação de temperatura, 20 menos 0. Vai ser 50 vezes 20, vai ser igual a 1.000. Né? Aqui, e aí o total vai ser o quê? 50 mais 1.000 mais 4.000. O negócio aqui, 50 vezes 5, 250, 2.000. Aqui dá 5, 50 dá 250, não é 50 aqui embaixo não. É 250 aqui embaixo. É 250. Eu vou fazer 1.000 mais 4.000, 5.000, mais 250, 5.250 calorias. É o total que eu preciso. Certo? Sim. Aí aqui, mudança de fase. Curva de aquecimento. Então, o sistema, ele pode ser substância pura ou mistura. Se for substância pura, simples ou composta. E se for mistura, homogênea ou heterogênea. Aí eu tenho aqui, exemplo de substância simples. Pura e simples, né? Esses exemplos aí que eu botei. Porque não tem nenhum... só tem, é formado só por um elemento. Depois, pura composta tem 2 ou mais elementos. Aqui poderia ser, por exemplo, a água. Nesse exemplo que eu botei aí. Ou então esse aqui, ó, N2, oxigênio, CO2, argônio, neônio. Ok. E aí, curva de aquecimento da água. Como eu falei, ó, a curva de aquecimento da água é bonitinho. Platô e na horizontal certinho. A curva de resfriamento é a mesma ideia. Só que aqui eu estou aumentando a temperatura e eu estou diminuindo. Por isso que aqui está subindo o gráfico e aqui está descendo. Aqui é um gráfico crescente, aqui é um gráfico decrescente, certo? Essa é a diferença. Mistura comum. Aí é o que eu falei, ó, o zigue-zague. Essa parte aqui, ela não é um platô bonitinho, ela está subindo, tá vendo? É torta. Quando isso acontece, eu estou diante de uma mistura comum. Eu não estou diante da água. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. É a diferença. Mas o nome das mudanças, das etapas é o mesmo, só que não se trata da água mais. Tá? Curva de mistura comum. Então, aquecimento vai crescer, ideia de função crescente. Resfriamento vai cair, vai decrescer. Mistura eutética. É uma mistura entre sólidos. A temperatura permanece constante. A temperatura que permanece constante é a difusão. Então, uma mistura eutética acontece entre dois, é uma mistura entre sólidos, tá? E aí ele está falando que a temperatura de fusão é a temperatura que permanece constante. Então, aqui, ó, curva de mistura eutética. Então, toda vez que você tiver esse exemplo de curva, eu já sei que não é da água. Por quê? Porque aqui está torto. Então, já sei que não é água. Mas a difusão está constante. Então, é uma mistura eutética. Que se trata de uma mistura entre sólidos. Foi? Sim. Então, aqui, ó, a mistura eutética. Aquecimento crescente, eutética decaindo, resfriamento. Aí, o ponto de fusão de cada elemento varia. Então, por exemplo, aqui, ele deu o exemplo aqui, ó, o chumbo com estanho. Se eu tiver o chumbo misturado com estanho, a temperatura do ponto de fusão para separar um elemento do outro é 183 graus Celsius. Né? Do chumbo com antiamônio é de 246. E dos bismuto com estanho, 133.
que isso quer dizer? Que quando eu chegar a 183 graus, ou chumbo ou estanho vai estar no estado líquido. Aí é a hora de eu tirar ele, separar ele do outro. Quando eu chegar a 246 graus, ou chumbo ou antimônio vai ficar líquido. E quando eu chegar a 133, ou bismuto ou o estanho vai estar líquido. Então, eutética é entre sólidos e mistura azeotrópica é entre líquidos. Certo? E aí, quando eu tenho uma mistura azeotrópica que é entre líquidos, a temperatura se mantém constante, é a de ebulição. Né? Então, o que isso quer dizer? Que eu quero separar dois líquidos. Sei lá, por exemplo, álcool e água. Se eu for esquentando, vai chegar num ponto em que um deles vai evaporar. Provavelmente, se não me engano, é o álcool que evapora mais rápido. Então, aqui, ó, curva de mistura azeotrópica. Vamos lá aqui. Azeotrópica. Ó, a fusão não é bonitinha, não é o platô. Então, eu já sei que não se trata da água. Mas a de ebulição é constante. Então, é uma separação entre líquidos e a temperatura de ebulição se mantém constante. Então, ela é azeotrópica. Aí, aqui, aquecimento, função, a ideia da função é de crescimento, só a ebulição que é constante, então é azeotrópica, e depois de decrescimento. Resfriamento, decresce. Então, aqui, ó, acetona com metanol, estão misturados. E aí eu quero separar eles a 56 graus Celsius. Um deles vai virar vapor. Álcool e clorofórmio. A 60 graus Celsius, um deles vai evaporar. Álcool fórmico e água. A 107 graus, o álcool fórmico vai evaporar. Foi? Sim. Essa é a ideia. Transformações químicas e físicas. Então, transformação física, quando eu dissolvo sal em água, ou quando eu trituro grão de sal, ou quando eu quando eu quebro um copo de vidro. Transformação química, apodrecimento da maçã, quando eu faço um bolo, quando a madeira começa a queimar. Então, na transformação física, não existe formação de nova substância, e na química tem formação de nova substância. Eu transformo uma substância que no início era uma coisa em outra. Tá? Estado físico. Quando ele passa do líquido, estado físico líquido, gasoso, é chamado de vaporização. Aí tem dois tipos de vaporização. Ele pode ser evaporação ou ebulição. A evaporação é quando o processo é lento, é natural, quando eu boto uma água para secar, ou então quando eu te falei que eles botam lá na empresa ao ar livre o sal, a céu aberto, a água evapora, fica só o sal. E a ebulição é quando eu acelero o processo, eu boto um catalisador. Então eu elevo a temperatura, eu boto a água para ferver, eu coloco a água com álcool na panela para ferver, para o álcool evaporar, então isso que é a diferença. E aqui a gente tem um esquema de mudança de estado físico. Quando eu passo do gasoso para o líquido, chamado de condensação ou arrefecimento. Do líquido para o sólido, solidificação. E do sólido para o gasoso, sublimação. E o caminho contrário, gasoso para o líquido, sublimação. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Certo? Sim. Aí o ponto de ebulição. Numa mesma pressão, cada substância tem um ponto de ebulição diferente, numa determinada temperatura. E aí é chamado de PE, ponto de ebulição. Então aqui a água sozinha é 100 graus, a água salgada é 102, a água com álcool etílico. Tá vendo? Aí, como tem o álcool etílico, é uma mistura entre dois líquidos, né? Azeotrópico. Ponto de ebulição. Ele é diferente entre cada substância, né? Mas para qualquer substância, o ponto de ebulição é igual ao ponto de condensação. Vamos lá. Aqui. Ponto de ebulição é o estado de vaporização, né? Então, a água do estado líquido para o gasoso, ela evapora
a 100 graus Celsius. Mas se eu quiser fazer o caminho contrário da sublimação, também vai ser, quer dizer, do gasoso para o líquido também vai ser a partir de 100 graus Celsius. Ele está falando que a temperatura que vai é a mesma temperatura que volta para a mudança. Tá? Tá. Se estivéssemos a aquecer a água e tapássemos o tacho, a substância aqueceria mais rápido? Por quê? Sim, porque aí você não está deixando o processo evaporar. Então, ela fica ali naquele ciclo vicioso, vai mais rápido, tá? Se tivermos vapor de água a 250 graus Celsius, diminuindo a temperatura até os 100, ocorre alguma mudança de estado? Não, porque ela ainda não está no processo de mudança de calor latente, né? Ela está 100 graus, mas ela continua como vapor, certo? Estado gasoso. Entre os 100 graus e os zeros, ocorre alguma mudança de estado? Sim ou não? Da água. Ocorre que de 100 pro zero. Dentro do intervalo de 0 a 100. Ela ocorre dentro do 0 graus e dentro do 100, mas entre o 0 e o 100 não. O que acontece? A água está 0 graus gelo, sólido. Dentro do próprio 0 graus, com o tempo ela vai virando 0 grau líquido. Aí depois que ela é líquida, é que ela começa a mudar de temperatura. O fenômeno da mudança de estado físico acontece dentro dos 0 graus. 0 grau gelo vira 0 grau líquido. E no 100 graus líquido vira 100 graus vapor. Entendeu? Entendi. Quando a temperatura começa a mudar, já mudou o estado. Material. Congela 0 graus centesimais quando a pressão normal. Material. Pilão, tubo de ensaio, termômetro. Reagente. Gelo, sal. Aí aqui ele dá um exemplo. No almoxariz, triturar gelo e deitar e colocá-lo no tubo de ensaio. Em outro, triturar o gelo misturado com sal e colocar em outro tubo de ensaio. Introduzir um termômetro em cada um dos tubos de ensaio e medir a temperatura dos sistemas. E medir a temperatura dos dois sistemas após 3 minutos. E aí o que a gente observa? Os resultados nos dois casos, né? Ponto de quando eles estão na mesma pressão, cada substância entra em uma etapa de fusão determinada. Tá? Durante a fusão, se a pressão não sofrer variação, a temperatura da mistura sólida e líquida permanece constante. Certo? Sim ou não? Sim. Aí a gente tem aqui, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, no estado sólido, antes de passar para o líquido, é o ponto de fusão. Do líquido para o gasoso é o ponto de ebulição. Denis, um físico francês, tornou-se célebre por ter inventado a marmita de papinha, vasilha que antecedeu a panela de pressão. Este invento, útil ainda nos dias de hoje, é muito importante para as populações que vivem em zonas muito elevadas, onde a pressão atmosférica é baixa. O que essa panela faz? Aumenta a pressão e aumenta o ponto de ebulição. E aí consegue cozinhar mais rápido. E onde a temperatura é baixa, o ponto de ebulição da água é abaixo de 100, que não permite um cozimento eficaz dos alimentos. Como sabes, é habitual deitar sal nas estradas com gelo ou com neve para evitar acidentes. Porque isso faz o gelo derreter a temperatura de 0 graus. Certo? Sim. O que é matéria? Matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa de repouso. O que é uma substância? É o tipo de matéria formada por unidades químicas iguais ou moléculas iguais. E se ela sendo simples, é um elemento só. Composta pode ser 2 ou mais. Substância composta, cloreto de sódio, sal de cozinha. Substância simples, fósforo vermelho, P4 ou fósforo. Alotropia, fenômeno onde tem o mesmo elemento que forma substâncias simples diferentes.
só ocorre entre carbono, oxigênio, fósforo e enxofre. Mistura, formada por duas ou mais substâncias, cada uma sendo denominada componentes. Tem o quartzo, a mica e o feldspato. A mistura pode ser homogênea, quando só tem uma fase, que é a água, ou heterogênea, quando ela tem duas ou mais fases, como é o caso da água com óleo. Estado físico da matéria. Aí é que a gente já viu o nome deles, né, de cada etapa. Diagrama de mudança de estado físico. Quando a temperatura de fusão e ebulição é bonitinha, a gente está falando da água. Quando não, quando é mistura entre elementos sólidos, né? É essa aqui, a azeotrópica, em que a de ebulição é encurvada e a de fusão é constante. E, quer dizer, eutética é essa. E a azeotrópica é quando a de ebulição é constante. Separação de misturas. Aí o que a gente viu, decantação, sublimação, destilação, separação magnética. Centrifugação. O que é centrifugação? Quando você pega uma roupa e bota na máquina para lavar. A máquina ela centrifuga a roupa, ou seja, ela roda e a tendência é que a roupa saísse para fora da máquina. Isso não acontece porque tem a parede. Mas na centrifugação a ideia é essa. Isso também é usado também na separação do plasma do sangue também, da hemoglobina, se eu não me engano. É um tipo de centrifugação. Uma parte daquilo vai para a borda e outra parte fica no meio. E assim você consegue separar. Fenômeno físico não tem alteração na sua composição. Fenômeno químico, sim. Aí tem outro exemplo que a gente viu. Toda a matéria ela tem algumas propriedades. A massa, que a gente calcula, que pode ser em grama, quilo. Extensão, que é o volume, pode ser em metro cúbico, decímetro cúbico, litros, né? Impenetrabilidade é a ideia de que dois corpos não ocupam o mesmo local. Divisibilidade, eu posso pegar um elemento e dividir ele ao meio. Por exemplo, bomba atômica. A partícula urânio, ela vai se dividindo em duas partes sempre. Então, tem o núcleo dela que se divide em dois, esses dois se dividem em quatro, esses quatro se dividem em oito, vai sempre dobrando, tá? Compreensibilidade é a propriedade de pressionar um elemento e diminuir o seu volume. Só que chega num ponto que a gente não consegue comprimir mais. Existe um limite, né? Elasticidade, propriedade da matéria ser deformada e voltar ao seu tamanho original. Por exemplo, um balão. Esse é o tamanho dele normal, eu encho ele de ar. Se eu não fechar para aquele ar não sair, se eu apertar, ele volta para o tamanho normal. Né? É mais ou menos essa ideia. Propriedade específica da matéria. Propriedades organolépticas. É quando uma matéria nos dá cor, sabor ou textura. A gente pode pensar nos alimentos. Propriedades químicas estabelecem quais transformações são possíveis para um determinado material. E propriedade física, valor definido experimentalmente. Pontos de fusão, ebulição, solidificação e por aí vai. Estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso. Aí lembra, sólido ele é mais organizado, mais concentrado, não se mexe muito. Gasoso está totalmente solto, né, espalhado, e o líquido está no meio termo. Aí as mudanças de estado físico que a gente já viu, substância pura. Essa substância pura aqui, ela se trata, esse gráfico aqui é água, eutética ou azeotrópica? O que você acha? Água. Água. Isso aí. Mistura azeotrópica, ebulição constante entre dois líquidos, álcool hidratado, por exemplo, com água. Eutética, entre dois sólidos, e aí quem vai ser constante é o ponto de fusão. Aí é que vai falar filtração, quando eu separo um sólido do outro. Aspirador de pó. Decantação, quando um boia e o outro não, água com óleo, então um coco na piscina também.
Dissolução fracionada. É aquilo que eu falei, como se fosse... Você esquenta, né? Aí um evapora, outro não. Separação magnética, igual eu falei na praia, né? Aí aqui. Materiais que a gente tem na natureza. Esse aqui, ó. Esse aqui é da água, né? Porque esse gráfico aqui tá bonitinho. Constante ebulição e fusão. Agora esse aqui do lado. Ele é qual, você acha? Tá assim, ó, sólido. Aí S mais L, quer dizer que ele está transformando de sólido para líquido. Depois ele está líquido. Ele está falando do ponto de ebulição. Esse vai ter ponto de ebulição não constante, de fusão não constante, desculpa. Então ele é eutética ou azeotrópica? Azeotrópica, eu acho. Isso. Muito bem. Processo mecânico, quando é necessário transformação física. E processo físico é usado para separar a mistura homogênea. Necessária transformação física do material. Decantação. Separa a mistura heterogênea, líquido com auxílio de funil. Mistura de sólido mais líquido. Centrifugação. Aquilo que eu falei, né? Por exemplo, tem o sangue, tem o plasma e hemoglobina. Eu separo por centrifugação. Filtração simples. Filtração do café. Filtração de um chá. Separação magnética. Catação, você cata com a mão. Peneiração. Você pode peneirar uma coisa mais larga do que a outra. Processo físico. Processo de sublimação. Um evapora, o outro fica. Destilação simples. Eu esquento. E aí, através de um tubo de ensaio desse esquema, uma parte fica água destilada e o outro fica o outro elemento. Tá? E a destilação do petróleo, que eu te falei, né? Cada temperatura que você vai aumentando vai gerando um produto diferente. Evaporação, que é algo natural, que é usado normalmente para separar o sal da água. E aí a gente entra nos modelos atômicos. É uma revisãozinha, né? A gente tem o modelo de Dalton, não sei se você lembra. Ele considera o quê? Que é uma esfera maciça, não tem divisão, não tem como destruir, nem tem como penetrar nela, não tem carga elétrica. Esse era o modelo na cabeça de Dalton, tá? Ideia da bola de bilhar. Depois vem o modelo de Thomson. No modelo de Thomson, ele já pensa como se fosse um pudim de passas. Então, uma esfera que é divisível, que tem carga elétrica lá dentro. Lá dentro misturado, não é separado por esferas. Depois vem o modelo de Rutherford, que ele começa a ver a questão do raio-x, né? Então ele acha que tem partículas, tem um núcleo e tem uma eletrosfera onde os elétrons correm nela. Tá? Depois vem o modelo de Bohr, que aí vai completar o de Rutherford. Que aí, além da eletrosfera, ele acha que essa eletrosfera é dividida em camadas. Camada K, L, M, N, O, P, Q. E aí cada camada tem uma capacidade de armazenamento de elétrons. Depois vem a teoria quântica, que aí já vai levar a questão dos menores níveis possíveis. Tá? Tudo bem?